Boa sorte lá fora! A gente vai ser amigo pra sempre! Lembrar de BBB, a gente lembra logo de paredão, eliminação e a temida porta de saída do programa. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as eliminações mais marcantes desse reality show tão querido pelo Brasil. Então vem conferir. Olha o Valdir! Flash gostosa! Então eu vou começar por uma edição que eu gosto muito desse programa, é uma das minhas preferidas e é bem recente até, que é a edição 18, o BBB 2018, que eu acho que ele teve vários momentos muito memoráveis e eliminações marcantes também, que é inclusive difícil escolher só uma aqui. Inclusive eu escolhi duas, que eu não consegui escolher só uma. Vou começar falando da eliminação da Patrícia Leite, com 94% dos votos. Ela enfrentou o Diego e o Caruso, que eram pessoas que já eram odiadas pelo público. Então imagina sair com 94% nesse cenário. O que eu acho muito incrível dessa eliminação dela é tudo que se dá antes também, né? Porque ela foi pro paredão logo depois que a Gleice voltou do quarto lá de cima e revelou a cara dela para todo mundo da casa, né? Porque a Patrícia era meio amada por todos. Ela tinha esse jogo de duas caras, muito bom, né? E quando a Gleice subiu, ela viu que a Patrícia falava muito mal da Paula, da família, e aí a Gleice jogou na cara dela e botou logo ela no paredão. E aí, então desde aí eu acho que essa eliminação já foi criando muita expectativa, né? Porque todo mundo queria saber qual seria a porcentagem que a Patrícia ia sair. Enfim, foi uma eliminação muito marcante do programa. O que eu lembro muito dessa eliminação, que é muito marcante, é ela indo para a porta de saída do programa e chorando e gritando para suas rivais: vocês destruíram meu sonho. E aí ela fala a seguinte frase: quem cava a cova para os outros destrói corações. E é com essa frase profunda que eu vou para a próxima eliminação desse programa. No Big Brother 18 teve o caso do noivo de Taubaté, a noiva dele, que era Ana Lúcia, que quase virou uma personagem no programa, uma participante do programa, de tanto que ele falava dela. E ele foi eliminado justamente por isso, né? Por ele ter sido infiel. Não literalmente beijado alguém na casa, mas flertado com a Jéssica, outra participante do programa. Inclusive ter flertado, né, debaixo dos cobertores também, né? Porque tem uns vídeos assim meio suspeitos. E ele foi eliminado basicamente por isso, e também porque ele era palestrinha, falava demais, se achava o cara. Mas eu acho que ele foi eliminado principalmente por isso. E essa eliminação é muito, muito marcante, porque foi surpresa para todo mundo da casa. Acho que as pessoas achavam que o Caruso ia sair, ou até o próprio Diego. E todo mundo na casa ficou muito chocado e muito triste também. Foi muito engraçado o Lucas saindo da casa e perguntando: cadê a Ana Lúcia? Ela não veio, ela não veio. E ele começava a chorar. Ele chorou muito, tipo, muito. E uma coisa que eu lembro muito também foi a Rede BBB com ele, que ele tava claramente muito abalado, fiquei até com dó na época, eu lembro, assim. Assim, ele colheu o que plantou, mas... E na Rede BBB foi muito incrível também, ele descobrindo a quantidade de seguidores que a Ana Lúcia tinha no Instagram, ele descobrindo que ela não tava mais junto dele, ele vendo as coisas que ele tinha feito, e ele sem força nenhuma pra falar na Rede BBB. Enfim, eu acho essa eliminação marcante. Ele foi eliminado com 49% dos votos, o que foi bastante, né? Até para pensar que ele foi com o Diego Caruso, é bastante isso. Mas eu achei surpreendente porque no início, nas enquetes, estava dando que o Diego que ia sair. Então meio que teve uma reviravolta no último dia, eu acho. Que aí começou o Lucas saindo, mas o público não sabia muito quem ia sair nesse paredão. Então foi surpreendente pro público e pro povo da casa. Agora, seguindo essa ordem cronológica aqui, eu vou pro BBB 15, que foi uma edição que, inclusive, eu nem assisti. Eu não assisti essa edição, eu não acompanhei, até porque o pouco que eu vi eu me irritava tanto com aquele cara que era um personagem, era César, né, que falava style, me irritava tanto com ele que eu não assisti essa edição. Mas eu lembro muito desse paredão, pra você ver.
acho que foi um paredão tão memorável que eu acho que até pessoas que não assistiram essa edição lembram. Que foi o paredão da Aline e Amanda, que eram claramente rivais desde a primeira semana. A Aline entrou meio que se achando, as meninas da casa começaram a não gostar dela. Ela ainda se envolveu com o Fernando, que era um cara que as meninas queriam ficar na casa, alguma coisa assim. E tinha essa rivalidade muito clara entre a Aline e a Amanda. Então elas foram logo no paredão, bem no início do programa, acho que era na terceira semana. E era meio que uma surpresa quem ia sair, porque eu lembro que o público era meio dividido. Tinha gente que gostava mais da Aline, tinha gente que gostava mais do grupo da Amanda. E a Aline sai com 53% dos votos, assim, bem acirrado. Mas o que eu lembro muito desse paredão foi a comemoração do grupo da Amanda. Tipo, todo mundo levantando, gritando. E eu acho isso muito... Eu lembro muito disso. Quando eu lembro de paredão no BBB, eu lembro muito desse paredão. E eu lembro muito do tombo do Fernando, né? Ai, que era um cara tipo, super arrogante. Pouco que eu assisti, eu não fui com a cara dele. Ele fica arrasado, que a Aline vai embora. E detalhe, ele se envolve com a Amanda depois que a Aline sai, né? Ele tinha se envolvido com a Aline, tinha se declarado, disse até que amava ela em 3 semanas. Mas ok. E aí depois ele se envolve com a Amanda na casa também. Enfim, olha, eu não assisti esse BBB, mas eu lembro dessas cenas, né? Eu assisti às vezes pelo Twitter, essas cenas assim. Mas aí é uma eliminação que eu acho que todo mundo lembra de alguma forma. Lembrar de eliminação, a gente também logo lembra de rivalidades icônicas do programa. E eu acho que uma das maiores rivalidades do reality show, né, do Big Brother, com certeza é a rivalidade entre o de César e Dourado na edição de número 10. Essa rivalidade existia desde o início do programa, até porque o Dourado era um cara super preconceituoso, enfim, todo errado, e o de César era praticamente o contrário dele. Então, obviamente, eles não se deram bem desde o início do programa. O público meio que abraçou o Dourado, ele tinha um favoritismo. Inclusive, nesse paredão eu lembro de achar que talvez o Dourado pudesse sair, porque eu lembro de muita gente empenhada em tirar o Dourado nesse paredão, e o de César era a pessoa que talvez conseguisse isso, mas não deu. O de César foi eliminado com 58% dos votos, mas o que eu lembro muito desse paredão foi o discurso do Bial, que deixa isso bem claro, dessa rivalidade entre os dois, e ele pedindo para os dois fazerem as pazes, se cumprimentando como lutadores, né, depois de uma luta. O que eu achei meio tosco. Acho que se hoje em dia tivesse isso, eu, se fosse de César, ia me negar. Enfim, eles se abraçaram, eles deram as mãos, o de César também deu a mão, o Dourado também, mas eu acho que não precisava. Mas não tem como não falar disso, né, porque eu acho que... Porque é uma imagem muito memorável do reality show. Eu lembro muito disso, desse paredão e deles se abraçando. Infelizmente, o de César foi eliminado, e eu acho que a partir daí era meio que óbvio que o Dourado ia ganhar o programa. Assim, mas eu acho que esse paredão é muito memorável também, até pelo como ele se deu. Eu lembro da Fernanda indicando o de César, que era amigo dela, porque ela já sabia que ele ia de qualquer forma, porque tinham poucas pessoas na casa e as outras pessoas eram amigas, que era a Lia, o Cadu e o Dourado. Então ela meio que indicou o de César, porque já sabia que ele ia ir, vendo ele sendo amiga dele, e deixou os 3 para se votarem. Acho que esse paredão é muito memorável também, até por como ele aconteceu. Mas é isso, Dourado ganhou a edição depois, né, no final. Espero que hoje ele seja uma pessoa melhor. Indo agora para uma das edições mais assistidas do programa e que todo mundo lembra, ou que todo mundo gosta. Acho que até quem não assistiu essa edição lembra de algo, que é a edição número 7, do Alemão, né, da Siri. E eu acho que uma eliminação muito marcante, um paredão muito marcante, com certeza, é a eliminação da Siri no paredão do amor, como eles chamavam. Naquela época, o Bial podia dizer a porcentagem dos votos, podia dizer a quantidade de votos, e então o jogo externo era muito mais claro para quem estava dentro da casa. Então ele mesmo falou que era o paredão do amor. A família do Alemão e da Siri estavam com a mesma camisa, com os dois, paredão do amor, enfim. É uma eliminação bem... a que eu mais lembro, eu acho, no BBB 7. Porque apesar de ter tido a eliminação do cowboy, né, que era o grande vilão da casa, todo mundo meio que sabia que o cowboy ia sair. Nesse paredão, eu acho que era meio que uma final antecipada. Eram os favoritos da edição. Então, quando a Siri saiu com 57% dos votos, ficou meio óbvio que o Alemão ia ganhar. Então, todo paredão que o Alemão foi, depois desse da Siri, ele ganhava. Mas o público, não sabia quem ia sair. Acho que o Alemão tinha um favoritismo meio claro,
Mas mesmo assim, acho que foi o paredão que ele pegou que foi mais difícil. E ele ficou e aí ele saiu. Eu lembro muito desse paredão também, foi porque como ele se deu também foi muito bom, né? Quem lembra do veto da Anali? O veto sim, Bial. Que foi por causa do veto dela. Foi os dois no paredão, porque a Ciry tinha imunizado o alemão e a Anali vetou isso. Então acabou que os dois foram pro paredão juntos. Uma curiosidade assim minha, pessoal, eu nunca gostei do alemão e da Ciry. Eu acho que eu andava assim fora da curva, achava eles muito chatos. E eu não gostava, eu lembro que eu não gostava de fato do cowboy, daquela galerinha ali, mas eu não gostava do alemão e nem da Ciry. Nessa edição, eu era muito fã da Flávia, da Flavinha, e era pra ela que eu torcia. Nesse paredão do amor, eu tava tipo meio que cagando, sabe? Eu tava só tipo assistindo pelo entretenimento. Uma curiosidade que ninguém perguntou, mas tô falando aqui. Agora eu vou pra uma das melhores edições do programa, que foi a 5. Tá aí, acho que essa daí é uma das melhores mesmo. Que teve o paredão do grande vilão da edição, que era o Dr. G, o Rogério. Quem lembra, gente? Esse paredão eu acho muito, muito incrível, porque o Rogério era claramente um vilão e ele se orgulhava disso. O Bial também não escondeu isso no discurso dele. E quando ele saiu, que ele saiu com 92% dos votos contra o Sami, ele saiu, eu lembro dele andando pra porta de saída e falando: quanto mais eu conheço os homens, mais eu gosto dos meus cachorros. Enfim, eu lembro muito bem disso até hoje. Eu lembro muito bem desse paredão, até porque foi um paredão de carnaval. Eu acho que é um paredão que todo mundo de alguma forma lembra, pelo menos quem gosta do programa. Nesse BBB 5 ainda tem outras eliminações incríveis também, assim, bem marcantes, como a da Aline X9, como chamavam ela, que foi eliminada com 95% contra a Grazi Massafera. Eu acho que esse paredão também é bem marcante, assim, porque todo mundo lembra que é a maior rejeição e tal. Mas ainda assim eu lembro mais do paredão do Dr. G. Inclusive, a Aline quase foi barrada pela Patrícia, né? Em rejeição. De alguma forma foi, né? Porque a Patrícia foi eliminada com mais de 94% em um paredão triplo. A Aline foi com 95% em um paredão duplo. Então, com certeza, a Patrícia já ganhou essa. Então é isso, gente. Eu escolhi umas eliminações que me marcaram aí como fã do programa. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Qual a eliminação, paredão que vocês mais lembram? Vocês também estão gostando desse BBB 20? Se vocês acham que tem eliminações marcantes lá. E é isso. Um beijo e até a próxima.